O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Estamos no último capítulo deste livro, capítulo de número 23. À porta de uma confeitaria da Rua do Ouvidor, João Romão, apurado num fato novo de Casimira Clara, o fato é eterno aqui, né? Esperava pela família do Miranda, que nesse dia andava em compras. No final do vídeo eu leio alguma coisa sobre a Rua do Ouvidor. Por ora, saiba que a Rua do Ouvidor é a rua mais chique do Rio de Janeiro, né? Lembre-se também que confeitarias, principalmente as confeitarias da Rua do Ouvidor, são os lugares também mais de alta classe, né? Onde você vai encontrar os seus amigos, talvez até tomar sorvete. E lembre-se também que o sorvete é um artigo de luxo. Então ele estava lá esperando a família do Miranda, que nesse dia andava em compras. Eram 2 horas da tarde e um grande movimento fazia-se ali. O tempo estava magnífico, sentia-se pouco calor. Gente entrava e saía a passo frouxo da Casa Pascoal. Lá dentro, janotas estacionavam de pé, soprando o fumo dos charutos, à espera que desocupassem uma das mesinhas de mármore preto. Grupos de senhoras vestidas de seda faziam um lanche com vinho do Porto. Respirava-se um cheiro agradável de essências e vinagres aromáticos. Havia um rumor quente e garrido, mas bem educado. Namorava-se forte, mas com disfarce, furtando-se olhares no complicado encontro dos espelhos, né? Como você tem espelho aqui, espelho ali, você olha para esse espelho, a menina tá olhando para outro espelho lá, mas tá olhando para você, que você tá olhando para a menina, e assim por diante. Homens bebiam ao balcão e outros conversavam comendo empadinhas junto às estufas. Algumas pessoas liam já os primeiros jornais da tarde. Serventes, muito atarefados, despachavam compras de doces e biscoitos e faziam, sem descansar, pacotes de papel de cor que os compradores levavam pendurados num dedo. Ao fundo de um dos lados do salão, aviavam-se grandes encomendas de banquetes para essa noite. Traziam-se lá de dentro, já prontas, torres e castelos de balas e trouxas d'ovos e imponentes peças de cozinha caprichosamente enfeitadas. Criados desciam das prateleiras as enormes baixelas de metal branco que os companheiros iam embalando em caixões com papel fino e delicado. Fino e delicado. Papel fino. Desculpe, fino e picado. Não fino e delicado, por isso que eu não estava me achando. Papel fino e picado, é claro, para as baixelas não baterem ali, né? Os empregados das secretarias públicas vinham tomar o seu vermute com sifão. Repórteres insinuavam-se por entre os grupos dos jornalistas e dos políticos, com o chapéu a ré, ávidos de notícias, uma curiosidade indiscreta nos olhos. João Romão, sem deixar a porta, apoiado no seu guarda-chuva de cabo de marfim, recebia cumprimentos de quem passava na rua. Alguns paravam para lhe falar. Ele tinha sorrisos e oferecimentos para todos os lados. E consultava o relógio de vez em quando. Mas a família do barão surgiu afinal. Zulmira vinha na frente com um vestido cor de palha justo ao corpo, muito elegante no seu tipo de fluminense, pálida e nervosa. Logo depois, Dona Estela, grave, toda de negro, passo firme e ar severo, de quem se orgulha das suas virtudes e do bom cumprimento dos seus deveres. O Miranda acompanhava-as de sobrecasaca, fitinha ao peito,
o colarinho até o queixo, botas de verniz, chapéu alto e bigode cuidadosamente raspado. Ao darem com João Romão, ele sorriu e Zulmira também. Só Dona Estela conservou inalterável a sua fria máscara de mulher que não dá verdadeira importância senão a si mesma. O ex-taverneiro e futuro visconde foi, todavia, ao encontro deles, cheio de solicitude, descobrindo-se desde logo, quer dizer, tirando o chapéu, né? E convidando-os com empenho a que tomassem alguma coisa. Bom, próximo vídeo a gente continua a leitura. Vamos só conversar sobre a Rua do Ouvidor. Eu coloquei ali para você um link que é do site da, provavelmente, Secretaria de Turismo, Secretaria de História, não sei, do Rio de Janeiro, né? Multirio, a mídia educativa da cidade, né? Então tem cidade novamente, a cidade novamente e o corte, o Império. A Rua do Ouvidor. Então vamos lá. Segundo os letrados da década de 1880, ou seja, 10 anos antes da publicação desse livro, mas exatamente na década em que o livro se passa, né? A rua que mais traduzia a fisionomia e a alma do Rio de Janeiro era a Rua do Ouvidor, ponto de encontro da sociedade carioca daquela época. O médico e escritor Joaquim Manuel de Macedo, o mesmo cuja crônica foi adulterada, a crônica essa que eu li aqui com você, né? Então ele viveu de 1820 a 1882, morreu, deve estar morrendo por essa data em que a história está se passando. Referia-se a ela, a Rua do Ouvidor, como sendo a mais passeada e mais concorrida e mais leviana, indiscreta, bisbilhoteira, esbanjadora, fútil, noveleira, poliglota e enciclopédica de todas as ruas. Era assim que ele definia a Rua do Ouvidor, ou Rua do Ouvidor, onde se falava e se ocupava de tudo. Para o historiador, Delgado de Carvalho era o pulso da cidade, orgulho da corte e sonho dos provincianos. Nessa época, citado pelo escritor Arnaldo Faro, um viajante que esteve na cidade registrou suas impressões. O Rio de Janeiro é o Brasil e a Rua do Ouvidor é o Rio de Janeiro, né? Claro, o Rio de Janeiro leve, né? Namorador, bisbilhoteiro, esbanjador. Por volta de 1820, comerciantes e modistas começaram a se fixar naquela artéria urbana. Logo vieram se juntar a eles perfumistas e cabeleireiros, protagonistas de origem francesas. As vitrines dessa famosa rua expunham os objetos de desejo que poderiam ser comprados por alguns e vistos por outros. As lojas do comércio elegante, diziam vaidosamente as senhoras da boa sociedade imperial. Afinal, não bastava ser, era necessário parecer. Assim pensando, as lojas concentradas na Rua do Ouvidor permaneciam encantando os olhares femininos fixados na moda europeia, especialmente no que era importado da França. Os perfumes, no século XIX, nomeados de aromáticos, passaram a caminhar ao lado da moda, em uma verdadeira parceria mantida até hoje. No século XIX, nomes importados eram usados como uma forma de traduzir a origem do que era comercializado na Rua do Ouvidor. Se aquela que antes era a Yaya, agora ela era Mademoiselle. Precisamente... Não, desculpe, se aquela que antes era a Yaya e que agora era Mademoiselle precisasse comprar roupas novas, deveria ir até a casa da modista, casa de modas de Madame Dreyfus ou Palais Royal. Tecidos finos, linhos, cambraias, e aí continua. Você vai para Notre Dame, no Alfaiate e várias outras
outras lojas. Vamos ver se essa parte é importante. Interessante é notar que muito do que era importado, entretanto, entrando no estoque das lojas da cidade imperial e alcançado as vitrines, poderia ser peças já descartadas pelas novas tendências francesas, conhecidas como virada da moda, né? E aí vai continuar várias coisas interessantes sobre a Rua do Ouvidor. Além disso, tem uma fotografia dessa rua, que é bem interessante. Eu aconselho você a entrar aí no link para ver.